as suas Bíblias em primeiro, né? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis 1, 27 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Glória a Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. A família, irmãos, é uma instituição divinamente constituída por Deus. A família é constituída por Deus. Então nós temos que pensar que a nossa família, ela não veio por acaso. Ela não se formou por acaso. Ela foi constituída por Deus. Então nós temos que pensar que a nossa família é de Deus. Em primeiro lugar, ela é de Deus. Amém? Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Essa é a família do dicionário, não é? Então a família nossa é uma instituição divinamente constituída por Deus. Nunca vá pensar em entender Deus. Vocês não vão entender Deus. Eu não vou entender Deus. Você também não vai. E por que não? Veja bem, irmãos. O primeiro homem foi feito do barro, do pó. Deus simplesmente disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e fez Adão. Você entende Deus? Você não vai entender Deus. Achou que Adão estava só e precisava de uma companheira. Deixou Adão num sono profundo, tirou uma costela dele e fez a Eva. E ali estava o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, constituído divinamente por Deus. Você entende Deus? Não vai entender. Adão não teve mãe. Adão não foi gerado 9 meses no útero de uma mulher, não foi. Eva teve mãe? Não teve. Eva foi gerada no útero de uma mulher? Não foi. Simplesmente Deus a gerou. Não é? E eles foi gerado ali no Jardim do Éden, onde tudo começou. A humanidade começou no Jardim do Éden. Para quê? Ali haveria paz, haveria sossego, não haveria dor, não haveria brigas, discussões, a morte não entraria ali. É uma parte do céu, era o Jardim do Éden. Nós estaríamos lá. E a morte não iria nos atingir. A preocupação que hoje nós temos no mundo cotidiano nosso, problemas existenciais e tantas coisas, isso não iria existir. Adão e Eva foi criado para morar ali naquele jardim, constituir uma família ali dentro do Jardim do Éden. Mas aí entrou o pecado. Vocês entendem Deus? Não vai entender. Hoje eu estava falando com a pastora. O Jardim do Éden era uma parte do céu na terra.
permitiu que o pecado entrasse ali. E o pecado, depois que entrou ali, aí mudou toda a nossa estrutura. Dali para frente já foi uma outra criação. Dali para frente, as crianças já nasceram no útero de uma mulher. Todos nós. Dali para frente, né, todas as crianças nasceram, a mulher teve dores de parto, enfim. É uma outra história a partir do Jardim do Éden. E as famílias começaram, não é? Porque nós vimos aqui na palavra de Deus dizendo que disse Deus, frutificai e multiplicai, dominai as aves, os peixes, os animais e tudo. E é isso que está acontecendo até o dia de hoje. Hoje, né? Se nós pensarmos que realmente depois daquilo aconteceram muitas coisas realmente, né? Muitas coisas. Depois que o pecado entrou no mundo, né? E eu disse para a pastora, por que Deus deixou entrar o pecado? Por que Deus deixou que acontecesse isso? Ele sabe todas as coisas. Não é? Ali era o jardim? Era. E por que estava aquela serpente dentro do jardim e ele deixou? Para criar o livre-arbítrio nosso? Para nós termos noção daquilo que nós queremos ou não queremos? Não é? Então, irmãos, é o que eu disse para os irmãos, não vamos entender Deus. Não vamos entender. Aí começou o livre-arbítrio. Dali para frente, você escolhe a tua vida. Você sabe o que é bom para você e o que não é, e você escolhe. Deus nunca vai te dizer, não faça isso. Não. Deus te deu o livre-arbítrio. Ele te dá um ensinamento, a mensagem, a palavra, coloca dentro do teu coração, para que você saiba o que você está fazendo. E você vai escolher o teu destino. Porque a última palavra é, ou você quer ir para o céu, ou você quer ir para o inferno. É o livre-arbítrio que você tem. E tem muita gente que quer ir para o inferno. Não quer Deus. Não é? Então nós temos que imaginar, irmãos, que Deus deixou realmente. Deixou acontecer. Hoje nós estamos aqui neste mundo, irmãos, um mundo estranho. Você que aceitou Jesus como Salvador, você que conhece a palavra de Deus, você vê coisas absurdas acontecendo hoje nesse mundo. Eu e a pastora hoje nós estávamos falando um pouquinho também de política. Você não entende. É melhor você não entender política, porque aí você vai ficar louco. São tantas coisas erradas que acontecem que você fica imaginando, como que pode um ser humano fazer isso? Não é? Mas, irmãos, vamos continuar falando de família. Não é? Então, como eu disse, existem duas histórias para nós chegarmos em família, nas famílias normais do dia de hoje. A primeira, Adão e Eva, que não nasceu de mãe, diretamente de Deus. A segunda, depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, formaram então as primeiras famílias, Abel e Caim, e daí, não é? Hoje, nós temos no mundo aproximadamente 7 a 8 bilhões de pessoas. Alguns milhões de famílias foram geradas neste mundo. Hoje nós temos algumas milhões de famílias. Aí nós perguntamos,
Famílias cristãs? Não. Nem todas são famílias cristãs. Não é? Mas se nós perguntarmos assim, mas e essas famílias cristãs, realmente elas são cristãs? Nós também não sabemos. Porque veja bem, irmãos, para nós sermos uma família, porque nós estamos aqui dentro da igreja evangélica, e nós queremos falar mais de família cristã do que famílias dessas que não conhecem a Deus. Não é? Vamos falar da nossa família. Vamos falar de uma família cristã. O que é ser uma família cristã? Família cristã é aquela que anda nos caminhos do Senhor. Família cristã é aquela que obedece a palavra do Senhor. Família cristã é aquela que o pai e a mãe ensinam os filhos os preceitos bíblicos para eles. Família cristã é aquela que você ora dentro da tua casa. Família cristã é aquela que você lê a Bíblia Sagrada dentro da tua casa e incentiva seus filhos a também lerem, para seguir o caminho de Deus, para ser uma família cristã realmente conhecedora da palavra de Deus. Porque muitas vezes, como eu disse, irmãos, mesmo que a gente conheça a palavra de Deus, nós passamos por problemas, dificuldades. E muitas vezes os pais são cobrados pelos erros dos seus filhos. Ah lá, o pai não cuidou, por isso que o filho está desse jeito. Ah lá, a mãe não olhou seu filho, sua filha, por isso que eles estão desse jeito. Nós somos cobrados. Os pais são cobrados pelas suas famílias. E por quê? Porque, como eu disse aqui, a família é a família constituída divinamente por Deus. Então a nossa família é de Deus. E nós temos que cuidar para que continue sendo de Deus. Mas se toda a família realmente ela segue esses preceitos, toda a família segue o caminho de Deus, a família cristã mesmo segue? Não. Tem muitas famílias que não seguem. Fala assim, família cristã e não segue? Tem muitas famílias cristãs e não seguem. Infelizmente, nós temos que... Quando nós falamos a verdade, falamos das duas coisas, o certo e o errado. Não é? Nós estamos aqui falando de família cristã. Porque se nós falarmos de outras famílias que não creem na palavra de Deus, nós vamos ver muitas coisas acontecendo mais do que uma família cristã. Por quê? Porque a família cristã ela já conhece a palavra de Deus. Pelo menos não tem o costume de ler a Bíblia, mas já vem à igreja, ouve a mensagem, ouve os louvores, ouve o testemunho, é palavra devocional, é tantas coisas, e conhece a palavra de Deus. Mas chega dentro de casa, se torna diferente. E por quê? Uma das coisas que eu quero dizer aos irmãos aqui, nesse culto de família, quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, quando eles pecaram, não existe mais perfeição. Perfeição não existe mais. Coloque na cabeça dos irmãos. Não existe ninguém perfeito neste mundo depois do jardim do Éden, não existe mais. Perfeito aqui hoje só Jesus. Eu não sou perfeito, a pastora não é perfeito, ninguém nós aqui somos perfeitos. O que eu quero dizer isso, irmãos, que uma família, ela, para ser constituída uma família, você precisa conhecer o teu marido, você precisa conhecer a tua esposa antes de se casar. Mas, antes de se casar, você nunca vai conhecer o teu marido. E antes de se casar, você nunca vai conhecer a tua esposa, não vai. Porque vai estar tudo ali meio que escondido. Você só vai conhecer o casal, o marido e a mulher, na convivência de um casamento. Dentro da tua casa, na tua família, na criação dos teus filhos.
Você vai começar a ver os defeitos que o teu marido tem. Você vai começar a ver os defeitos que a tua esposa tem. Mas só que eu quero dizer uma coisa: ninguém é perfeito neste mundo. Então não cobre a tua esposa por um erro que ela fez ou alguma coisa diferente que ela fez. Não cobre. E você, esposa, não cobre o teu marido por qualquer coisa também. Pense, você não é perfeita. Pense, marido, mulher, vocês não são perfeitos. E algumas vezes existem cobranças difíceis dentro de casa, dentro da própria família, uma família cristã, que conhece a palavra de Deus. Um jogando a culpa no outro, outro no outro, outro no marido, na mulher, mulher no marido, vira uma bagunça total. Pare e pense. Não existe perfeição neste mundo. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos passíveis de erro. O que é que precisa para uma família? Um casal que está no meio deste turbilhão precisa aprender que existe o perdão. Dentro de uma família cristã precisa ter um perdão. Precisa reconhecer. Olha, perdoe, eu me exaltei um pouco. Olha, eu falei uma coisa que eu não devia. Reconheça teu erro. Não tente pensar que você é perfeito, você é perfeita, dizer, não, porque eu sei mais do que o meu marido, porque o meu marido não sei o quê, não, porque eu sei mais do que minha mulher, porque a minha mulher... Para. Você dentro da tua casa, você é a rainha do lar, e ele é o responsável pela tua família. Existe uma palavra chamada perdão, humildade. Nesta hora, nós, os cristãos, nós devemos nos perdoar. Porque existe muita confusão dentro de uma casa, irmãos. Que uma confusão começa por uma coisinha de nada, uma coisinha mínima. De repente vai vir e a confusão se torna de uma maneira tão grandiosa que parece que uma bomba atômica caiu dentro da família. E você parar e pensar e falar assim, mas não foi tudo isso. Por que nós se exaltamos tanto? Não é? Então, depois do jardim do Éden, depois que entrou aquele pecado, não é? Não existe perfeição. Perdoa teu marido, perdoa tua esposa, perdoa teus filhos. Muitas vezes os pais não têm a paciência de acompanhar os filhos que têm uma vitalidade de 1000 por hora e começa a maltratar até os próprios filhos. Pensa bem, a família é uma instituição divinamente feita por Deus para você. Aleluia, glória a Jesus. A minha família é feita para mim, instituída divinamente por Deus para eu poder criar e amar. Então todos nós não somos perfeitos. Em primeiro lugar, não existe perfeição. Dê um abraço no teu marido, dê um abraço na tua esposa, dê um abraço nos teus filhos. Quanto tempo que você não dá um abraço na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos? Parece estranho vivendo dentro de uma casa. Viva dentro da tua casa como uma família de Deus, instituída divinamente por Deus. Você está dentro de uma igreja evangélica, você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para mim, ame a tua esposa, ame o teu marido, ame os teus filhos. Foi isso que eu dei para vocês, foi isso que eu dei para vocês, e está aí para vocês amar. E vocês destroem a família por uma coisinha insignificante. Não faça isso. A palavra de Deus não diz isso. Não é? Então, irmãos, pense numa coisa. Não existe perfeição.
A família é uma família normal. Todos nós temos nossos defeitos. Todos nós temos nossos problemas. Nós já nascemos com aquela coisa de pecaminosa, não é? Fruto das coisas que aconteceram lá no Jardim do Éden foi aquilo. Interessante como que as pessoas nascem assim, com um jeito diferente, difícil até de imaginar, não é? Vai crescendo, os pais e a mãe vão tentando amar, orando e tal, e fica ali, cresce como uma família normal, mas o começo ela tem que orientar. Eu fiquei impressionado com minha netinha. A minha netinha tinha acho que 1 ano e pouco, e o meu neto ali brincando os dois, ela nem sabia andar direito, nem sabia andar, falar muito menos. De repente, não gostou do que o irmão dela disse lá, ela pegou uma garrafinha PET dessa vazia, foi andando devagarinho ali e de repente, pum, na cabeça do irmão dela. Aí eu fico pensando, meu Deus, nasceu com uma... Que coisa absurda, quem que ensinou ela que batendo, que fazendo alguma coisa vai, não é? Então todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos com esta pecaminosidade, não é? Crescendo dentro de nós. Só que nós temos que pensar, eu sou filho de Deus. Eu vou crescer e criar minha família dentro de um ambiente cristão. Eu vou educar meus filhos dentro da palavra de Deus. Eu quero uma família cristã. Eu quero uma família unida. Eu quero uma família alegre. Eu quero uma família feliz. Eu quero uma família real. Para dizer que eu tenho uma família de Deus. Não é? Como é difícil o dia de hoje. A gente olhar e falar assim, olha, realmente hoje está difícil de termos uma família normal. Mas nós estamos aqui numa igreja onde que Deus está nos orientando. Onde que Deus está dizendo para mim, para você, que não existe perfeição, que você deve perdoar, que você deve abraçar, que você deve pedir perdão, que você deve se unir com quem está perto de você, que é a tua família. Hoje eu tenho essa família também da igreja, todos vocês são minha família. E eu amo a cada um de vocês. Eu tenho meu defeito, tenho muitos. Vocês também têm muitos defeitos. Mas eu oro para que todos nós, possamos continuar com essa comunhão gostosa que nós temos. A família deve ser assim. Toda família deve ter aquele sentimento gostoso de estar juntos, unidos dentro de uma casa, falando de Deus, falando das coisas cotidianas, do trabalho, do estudo, mas ali unidos, alegres, orando pelo alimento, orando na hora que for dormir, orando para Deus em agradecimento a qualquer coisa, não é? Mas a presença de Deus dentro de uma família é algo essencial. Você tem que sentir a presença de Deus na tua família, no meio da tua casa, no teu lar. Porque o cristão que chega dentro da tua casa e não sente nada, que não vê nada, que não ouve nada, que não lê absolutamente nada, a tua casa é como se fosse alguma coisa normal, que você passa um dia, entra o outro. Irmãos, não é assim. Você tem que chegar na tua casa, agradecer a Deus pela casa que você tem. Quando você abre a geladeira, agradeça a Deus pelas coisas que você tem na geladeira. Quando você chega na tua casa, você agradeça a Deus pela família, pela esposa, pelos filhos. Experimente fazer isso, irmãos. Muitas vezes a gente passa despercebida de agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos tem dado. E a família é uma das coisas dessas, importante na minha vida e na vida de cada um de vocês.
Nós temos, hoje, famílias, não é? Como eu disse, hoje o mundo tem 7, 8 bilhões de pessoas. E existe quantos milhões de famílias? Não é? Só que existem famílias cristãs e também existem famílias. Não é? A gente fala assim, mas pastor, como somente família? Morando junto, sem ter aquela afinidade, sem ter aquele amor, aquela compreensão, sem ter o perdão, sem ter o reconhecimento que só Deus é perfeito. Pensa nisso, irmãos. Quando você tiver algum problema com o seu cônjuge, seus filhos, a tua casa, o teu lar, pensa que você não é perfeito, ele também não, teus filhos também não. Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. Então, para uma família ser realmente uma família feliz, nós temos que realmente fazer isso que eu acabei de dizer. Não é? Tem que haver o perdão, tem que haver a compreensão, tem que haver o amor, tem que haver o carinho, tem que haver o agradecimento a Deus pelas coisas que tem. Porque, irmãos, veja bem, está escrito na Bíblia, né? E as coisas que está escrito, algumas vezes fala que não é do diabo. A Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí muitas pessoas falam, ladrão, mas não é o diabo, é o ladrão. Mas o ladrão faz coisa do quê? Não é? Eu creio que é o diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Este é o diabo que começou lá no Jardim do Éden, lá que fez aquela coisa lá de oferecer a fruta proibida e começou lá. Ele está aqui ainda no meio, no nosso meio. E nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Porque muitas vezes nós pensamos que não existe uma coisa contrária. Existe o diabo. O diabo vem aqui para matar. Matar o quê? O amor da tua família. Vem matar o quê? A união. Não é? Vem para roubar a felicidade. Vem para roubar aquela coisa que você tem de gostosa dentro da tua família. E vem para destruir. Separação de casal. Aí as pessoas falam assim, mas isso aí acontece. No mundo inteiro existe milhões. Existe. Porque o diabo está fazendo isso. Roubando, matando e destruindo uma família. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado. Não é? Não menosprezar. Isso não existe, isso nunca vai entrar dentro da minha casa. Vai entrar. Se você não tomar cuidado, não der brecha, se você der brecha para o inimigo, vai entrar. E você vai sofrer umas consequências terríveis dentro da tua casa. Vai haver a falta de alegria, vai haver a falta de união, vai haver destruição da tua casa, da tua família. Por quê? Porque você deixou entrar. Porque você menosprezou o diabo, achando que ele não ia fazer nada na tua casa. Então tome cuidado. A tua família é uma instituição divinamente feita por Deus para você. Deus fez essa família para você. Para que você tome cuidado dela, para que você ajude ela, para que você ore por ela, para que Deus possa abençoar você e toda a tua casa. Nós somos parte de uma família. Eu sou parte de uma família, você também é. Não é? E nós aqui, como eu disse para vocês, nós queremos falar de famílias cristãs. E tudo isso que eu falei não existe dentro de uma família cristã. Está existindo, irmão. Está existindo. Não é?
Existem muitas cobranças do marido para a mulher, da mulher para o marido, pensando que são perfeitos. Existem brigas, confusões e tantas coisas. Para, irmãos. Para, pense. Ouça a palavra de Deus. Lembre-se do que Deus disse para você. Lembre-se do que Deus está dizendo para você. Não existe perfeição neste mundo. Não procure perfeição na tua esposa, no teu marido. Não procure que você não vai achar. Não fique cobrando coisas que você não pode. Pense que existe o perdão. Pense que existe aquele abraço. Pense que existe Deus na vida dentro da tua casa. Glória a Deus. A família é isso, irmãos. A família é isso. Só que a família, nos dias de hoje, não é? Não naquele começo, não, nos dias de hoje. Uma família cristã, vamos tomar por base uma família cristã. Como é que está a tua família? Será que você está cuidando dos teus filhos como um cristão realmente? Será que teus filhos estão vendo você como exemplo? Será que você ora? Será que você lê a Bíblia? Será que você pede para que eles tirem um minutinho da vida deles ali dentro da casa para fazer uma leitura, uma oração? Para você falar um pouquinho da palavra de Deus para eles? Não é? Como é que está a tua família hoje? Porque hoje, nessa época dos YouTubes da vida, dos iPhones da vida, das tantas coisas aí que fazem uma separação de uma família, está cada vez mais difícil de criar um filho, não é? Você chega em casa cansado, a esposa também trabalhou fora, chega cansada. Cadê os filhos? Cada um no seu quarto. A esposa vai tomar um banho, o marido e tal, nem se conversa, dorme no outro dia, nem se vê. Cadê os filhos? Cadê o marido? Cadê a esposa? Não tem ninguém. Irmãos, isso não é família. Isso não é família. Pensa bem. Tire um tempo para Deus dentro da tua casa. Tire um tempo para falar de Deus dentro da tua casa, na família. Chame teus filhos, tira ele dos quartos. Esqueça o cansaço que você tem. Pensa que 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos vai fazer uma diferença grande no meio da sua família. Comece a falar de Deus. Fale de Deus para eles. Para você também ter consciência do que, como é importante ter Deus na vida nos dias de hoje. Porque senão, irmão, a tua família, a família cristã, vai acabar como uma família que não conhece a Deus. E vai acabar como se fosse uma família qualquer. Acabar de que maneira? Cada um para o seu lado. Os filhos entram dentro do quarto, a mãe já nem vê os filhos mais. Os pais chegam com tantos problemas e obrigações, esquece até dos filhos. Vai comer ali, nem chama os filhos, nem nada, cada um come no seu lado e acabou. Irmãos, a família é a coisa mais sagrada que nós possamos ter. Os nossos filhos são herança de Deus, para que nós possamos cuidar e amar. A nossa família é algo precioso para cada um de nós. Cuida dela. Cuida da tua família como se fosse algo precioso que você tem na tua vida. Porque você não comprou a tua família. Porque você não comprou a tua família. Deus te deu a tua família. Glória a Jesus, aleluia. Você comprou a tua esposa? Não. Você comprou o teu marido? Não. Você comprou os teus filhos? Não. Então
aconteceu? Deus deu para você uma família, para que você possa cuidar de cada um deles, os filhos, e a relação entre o marido e a mulher também, para que vocês possam ter uma família feliz, uma família de Deus. Porque os dias de hoje, se você olhar para as famílias, você vai ver uma dificuldade tremenda que está acontecendo, irmãos. E como eu disse, estamos falando de família cristã. Imagine essas que não têm Deus na vida, como é que não é? Nos dias de hoje, olha, eu acho que é até difícil dos pais achar os filhos. No meio de semana, acho que nem acha. No final de semana também não, e aí? Passa dias, você nem vê teu filho, nem abraça ele, nem conversa com eles, nem nada, porque como se não existisse. Mas a família existe. Deus te deu uma família. Glória a Jesus. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, que dentro da palavra de Deus, existe uma coisa grandiosa, que por isso que eu digo, nós temos que ir à igreja para ouvir isso. Dentro da palavra de Deus, existe 2 grandes mandamentos da palavra de Deus. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo deles é amar o próximo como a ti mesmo. Isso encaixa dentro da família. Dentro da tua casa, do teu lar, da tua família, em primeiro lugar, tem que ter Deus. Tem que ter o amor de Deus. Tem que você amar a Deus. Em segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. O próximo quem é dentro da tua casa? Tua esposa, teu marido e teus filhos. Como a ti mesmo. Tem muitas famílias que se tornam praticamente estranhos, porque não existe o amor do pai para o filho, do filho para o pai. As crianças, quanto tempo faz que uma criança não abraça o pai? Quanto tempo faz que uma criança não abraça uma mãe? Parece até hoje uma coisa assim, diferente. Quando a gente vê um pai abraçado com uma filha, um filho abraçado com o pai, um dizendo ao outro que ama, que, não é? Parece uma coisa diferente, mas não pode ser diferente, irmãos. Esse amor genuíno tem que existir. Esse amor genuíno tem que continuar. E nós temos que continuar a pregar a palavra de Deus, dizendo que ame a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus dentro da tua casa, da tua família, propague a Deus, pregue a Deus, fale de Deus. E em segundo lugar, ame a tua família. Glória a Deus, aleluia. Tem que existir o amor. Se você ama a Deus, ama a tua família, porque Deus te deu a tua família. Como eu disse para vocês, você não comprou ninguém. Você não comprou o teu marido, não comprou tua esposa, não comprou teu filho, tua filha, não comprou nada. Deus te deu para você amar, para você cuidar, para você estar ali junto, fazendo uma família cristã. Esta é a família, não é? Se nós formos continuar falando de família, nós poderíamos falar de famílias bíblicas, muitas famílias. Inclusive eu estava pensando até em falar da família de Eli, sacerdote Eli, né? Mas o tempo é curto, a gente não vai poder falar. Família de tantas famílias bíblicas que existem, não é? Eli é um sumo sacerdote. Mas as crianças ali, os filhos dele, faziam de tudo ali dentro do templo, ele faz de conta que nem viu. Só que Deus cobrou. Deus cobrou, tirou os 2 filhos primeiro dele. Não é? Então Deus cobra de você também. Tome cuidado. Você está olhando, está vendo teus filhos fazendo coisas erradas e você não está fazendo nada.
Dentro da tua casa não pode ser assim. Uma família tem que ter uma correção dos pais. Os pais têm que encaminhar os filhos para a verdade. Tem que dizer sim, sim, não, não. Aquilo que pode, aquilo que não pode. Não é? Esta é a família de Deus. Então, irmãos, nessas poucas palavras, não é, que nós dissemos aqui sobre família, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Muitas vezes nós cobramos de Deus. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo comigo na minha casa? Por que está acontecendo na minha família? Eu não estou entendendo, meu Deus, por quê? Muitas vezes a resposta não vem. Não vem. Só que pare e pense no que a palavra de Deus disse para vocês nesta tarde. Não existe perfeição. Tem que haver o perdão. Tem que haver a comunhão. Tem que haver o amor. Na família tem que existir isso, irmãos. Porque Deus já disse para vocês, nem que vocês perguntar para Deus, Ele não vai te responder. Porque você já sabe. Você sabe o que está acontecendo dentro da tua casa e você não toma uma atitude tua. Não é? Ame a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, ame os que estão próximos de ti. Os teus filhos, teu marido, tua esposa. E que tua família seja feliz. Amém. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo que eu quero realmente que todos possam ter uma família feliz. Eu posso dizer que eu tenho uma família feliz, graças a Deus. Dentro de casa existe paz, tranquilidade. Dentro de casa não existe discussões, brigas. Mas todos nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual. Não existe pessoas uma igual a outra, não é? Mas existe a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que eu disse nos 2 mandamentos, lembre-se disso. Ame a Deus em primeiro lugar, e depois ame os seus, que é a tua família. Amém? Graças a Deus. Essa foi a palavra que Deus me deu sobre a família. Eu queria que os irmãos meditassem nisso e começassem a praticar, irmãos, né? Porque muitas vezes a gente ouve pelo coração, mas não pratica na realidade. E eu gostaria que os irmãos praticassem isso na realidade. Abrace o teu esposo, abrace o teu marido, abrace teus filhos, ame eles e tenha uma família feliz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.